Economia com ela, batendo os dentes, Juliana Rosa. É hoje, Juliana Rosa. Chegou o grande dia. Bom dia. Você pensou que não ia conseguir terminar o livro. Quando você começou a escrever, você falou, não vou conseguir juntar as ideias todas, esse tanto de gente que eu ouvi, esse tanto de livro que eu li. Uma hora tem que escrever. Aí você começou a escrever. Uma hora você teve que entregar o livro. Parecia um momento inacreditável. Foi ameaçada pela editora. Ameaçada pela editora. Tipo a gente com o brigadeiro, né? E aí, vem cá. Aí chegou uma hora, saiu, você teve que aprovar a capa e tal. Essa fase legal, né? Aprovando a capa, parece que não vai acontecer nada. Só que aí chegou, agora tem que lançar. E é hoje, né, Juliana? Hoje. Hoje às 7 da noite. Hoje às 7 da noite. Boa tarde para vocês, nervosa? ouvintes. Nervosa, eu tô com a voz rouca, provavelmente porque eu dormi muito mal e porque eu tô falando sem parar. Então, tipo, eu preciso, acho que talvez ficar calada, acho que vai ser um desafio. Fora né? o nervosismo, né? A ansiedade acaba mexendo com a então, voz. eu tô convidando vocês. Dia 18 chegou. Hoje vai ser o lançamento aqui em São Paulo, que é o primeiro, às 7 da noite, na Livraria da Vila, do Shopping JK. Um livro sem economês, que eu sempre quis, né? Sempre foi meu objetivo na minha carreira, democratizar o conhecimento econômico. Eu acredito, Oineg, que só com conhecimento, num mundo cada vez que valoriza menos o conhecimento, as fake news, né, nadando de braçada. Então, também foi uma forma de valorizar os grandes estudiosos nos assuntos de educação, de juros, contas públicas, infraestrutura, sistema tributário, guerra comercial e tudo mais. Então, eu fiquei muito feliz pela generosidade, né, dos estudiosos. Releram os capítulos para mim, para poder olhar, né, se na hora da tradução sempre o desafio é de ser simples e ao mesmo tempo manter à risca ali aquilo que é, né, exatamente necessário para isso. Agora, quando a gente fala de economia, a gente está sempre falando da vida das pessoas, porque não existe nada na economia que, direto ou indiretamente, não afete a vida das pessoas. E eu tive o privilégio de receber o livro na sexta-feira, li o livro. Passou o fim de semana lendo? Em primeira mão. E tem alguns dados ali, eu não trouxe o livro, né? Vou levar hoje à noite para o autógrafo. Que, aliás, a Juliana Rosa falou, não vai receber autógrafo antes. Eu tentei, né? Mas não deu certo. Mas tem um dado ali que é meio assustador. Você fala, a altura tantas do livro, que quase 1/3 dos brasileiros entre 14 e 65 anos, entre 15 e 64 anos, são analfabetos funcionais, ou seja, as pessoas sabem ler, sabem escrever, mas não passa muito disso. Quer dizer, 1/3, não é 1/3, é 29%, mas pô, 29% é 1/3 dos brasileiros. É muita coisa, é um número absurdo. Junta com outros dados que você fala, né? Existe a renda per capita, mas existe onde é que está o dinheiro das pessoas, quanto que as pessoas de fato ganham. E a maior parte das pessoas ganhando muito pouco no Brasil, né? Ou seja, a distribuição de renda como um desafio. E a distribuição de conhecimento, neste caso, é a distribuição de conhecimento, de educação. Me pareceu o dado mais angustiante do livro, Juliana Rosa. Olha, ela está mostrando o livro, todo mundo vendo, olha lá. De galinha Juliana a Rosa. gavião. Mas quem for, leva o livro, não leva a Juliana. Juliana, você só tem aqui na Band News FM. Conta pra gente, você não ficou impressionada com esse dado, não? Eu fiquei muito. Será que é verdade? Não assusta? Tem vários dados impressionantes, né? Esse que você destacou, que quem me passou foi o professor Naércio Menezes Filho, que é uma referência em educação e trabalho, né? Professor do INSPER, e ele cita esse dado dos institutos Ação Educativa e Paulo Montenegro, apontando que 29% da população brasileira entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. O que são analfabetos funcionais? Pessoas que sabem ler e escrever, mas não têm capacidade de interpretar textos simples. Então, assina o nome, né? Assim, tem uma dificuldade de... Não vão conseguir ler o seu livro. Pois é. É isso, não vão conseguir ler o seu livro. É muito triste, o seu né? livro não é simples nesse sentido, tão simples, lógico, não é um livro simples, mas ele está escrito numa linguagem que dá para entender, mas as pessoas não conseguem acompanhar. E quando você está falando de um texto simples, é um texto simples e curto, né? Muito menos um livro, que são pessoas que nunca abriram um livro, seguramente. Para onde que a gente vai, né, num cenário desse? É um grande desafio, né, colocar essas pessoas para dentro do processo produtivo, não? Uma coisa que eu acho que é muito importante, Oineg, é a gente entender que a gente tem ilhas de excelência no Brasil, né? O Ricardo Paes de Barros, que é grande especialista também em educação, um dos
pais aí do Bolsa Família, ele cita vários lugares aqui no Brasil, né? Ceará, né, o mais conhecido, mas a Piaí aqui em São Paulo, cita vários dados aqui, eu fiquei muito impressionada. Ele fala de Cocal dos Alves, no interior do Piauí, que já sempre ganha vários prêmios na maior competição de matemática. Só copiar, né? Então, aí ele fala isso, olha, tem um monte, cidade alagoana de Coruripe, Brejo Santo, lá no Ceará, e a Piaí aqui no Vale da Ribeira, que ele fala assim que a questão é que a gente não consegue disseminar as boas práticas. Então, você tem uma escola de excelência do lado dela, na mesma calçada, uma escola que tira notas ruins nessas avaliações nacionais. Então, está faltando um trabalho de... O que ele fala é que, muitas vezes, o Ministério da Educação entra, o governo federal, impondo um modelo, quando muitas vezes o modelo ele vai aparecendo a partir das realidades do Brasil, que são muito diferentes. Não dá para ser o mesmo modelo de ensino numa aldeia, né, em São Paulo. Enfim, são características diferentes. Então, tem vários exemplos aqui de educação que deu certo. Então, acho que esse é o primeiro passo, Ineg, certamente. Educação. Agora, como é que a gente consegue, né, sair desse lugar com 1/3 da população analfabeto funcional? É um escândalo, né? Fica claro, lendo o teu livro, que qualquer capítulo que você abra, sei lá, teu capítulo lá de investimento em infraestrutura. Tudo bem, você investe em educação, mas se você não investir em infraestrutura também não funciona. Tem um capítulo que você fala da nossa loucura tributária, o manicômio tributário. Tudo bem, está endereçado, está encaminhado, mas continua a ser um desafio no Brasil. Então, cada capítulo desse, eu acho que é o conjunto dos capítulos que sugere como sair do voo da galinha para o voo do gavião. Aqui na introdução você explica a razão desse título. Agora, não adianta escolher um tema, né? Não dá, né? Você fala, não, vou investir em educação. E está tudo interligado. Está tudo interligado. E aí? Como é que faz? Será que esse livro vai servir como um guia de debates de 2026? Ou será que em 2026 a gente vai ouvir um candidato dizendo que os outros candidatos à direita são ratos, e o candidato da esquerda falando que um é entreguista, que outro... Porque você não usa essas expressões aí. Você está discutindo o Brasil que deveria ser discutido numa campanha eleitoral, não? Exatamente. E aí, essa pergunta por onde começar, eu fiquei batendo cabeça, e aí meu primeiro capítulo das armadilhas do baixo crescimento é o desequilíbrio das contas públicas. Sim. Então, comecei o fio por aí, porque a gente gasta muito e gasta mal. Então, começa por aí, porque não é possível que a gente, olhando os investimentos cada vez maiores em educação, a gente não consiga ver o progresso necessário para a gente sair desse voo de galinha. Então, tudo começa pelo uso do dinheiro público. Por que a gente está usando tão mal, né? E você fala, a certa altura, que com o tanto que a gente gasta, daria para produzir muito mais, né? Com os volumes. Com o mesmo volume. Exatamente. A discussão é por que a gente gasta tão mal. Então, tem muito subsídio que não retorna para a sociedade, tem uma série de privilégios. Então, acho importante a gente entender isso. E uma coisa muito cruel, né? Eu boto logo no início, porque eu acho que muita gente não percebe assim, o tamanho do problema no Brasil, que é uma renda média de R$ 1.800, é muito pouco no Brasil, sendo que metade da população, até R$ 1.000. Então, é um país com uma renda muito baixa. E uma coisa que a gente até comentou aqui já, que é o fato de que para os 10% mais pobres chegarem na renda média, eles demoram 9 gerações. Então, a média do mundo é 4, 5 gerações. Então, você nasceu numa família pobre e você está condenado a ser pobre, porque você não tem oportunidade. Então, tem uma série de questões aqui que eu compartilho com vocês e eu acho que vai ser muito interessante. Eu vejo os políticos, os governantes discutindo esses temas com seriedade. Eu vejo sempre eles defendendo os caminhos que eles escolheram, que são ruins. Esse caminho atual, por exemplo, a manchete do Estadão de hoje, que tem tudo a ver com o teu livro, o bolo do dinheiro que está fora da contabilidade do governo, não faz parte da meta, mas, no entanto, tem quase 400 bilhões de reais fora da meta e meio que tudo bem, vamos nessa. E aí você não entende, ou melhor, o governo fica indignado com o fato de que
os analistas dizem que não há compromisso com o ajuste fiscal, né? É aquela coisa, todo mundo quer fazer, mas desde que não mexa no meu. Sim. Né? Tem muito isso. Então, quando você olha dentro do governo, tem uma série de subsídios que interessam também ao governo. Esse governo deu vários subsídios, inclusive para carro agora. Carro popular tem desconto no imposto, né? Então, quando você vai lá no Congresso, todo mundo sabe que aquelas emendas parlamentares são inviáveis, 50 bilhões hoje, mas ninguém quer que mexa também. E no judiciário, a gente já falou várias vezes, o judiciário é o judiciário mais caro do mundo, né? Eles têm 2 meses de férias. É um dos capítulos. Exato. Então, tá mapeado, eu acho que é importante a gente registrar para onde está indo o dinheiro, porque muitas vezes a gente não sabe para onde está indo, e até para a população não ser enganada, né, por discursos falaciosos, populistas. A gente tem uma baixa cidadania no Brasil. Então, meu desejo realmente, e eu fico muito feliz que a Zeina Latif, ela escreve o prefácio, né? E ela fala aqui sobre o papel do jornalismo de poder incentivar o debate e fazer com que a sociedade possa pressionar também para que outras questões que interessam a poucos passem, por exemplo, né, no Congresso Nacional, e o papel da imprensa para que a gente possa ajudar a construir o debate na academia mesmo, dentro ali do Congresso, né, na sociedade, fazer essa ponte de forma a gente poder contribuir para que esse debate aconteça, né? Então, é o nosso objetivo, né? Me incomoda muito, né? E cada vez mais a gente tem, até começo ali no livro falando que sobre fake news, que é um grande assunto do momento, né? A gente tem profetas do caos, né? Vendedores de ilusões, e até da própria imprensa eu coloco, né? A gente sabe que tem, inclusive, pessoas que vão contra um jornalismo que é profissional. Então, é também uma ode ao jornalismo profissional, ao jornalismo responsável que a gente faz aqui na Bandeirantes, que é servir de ponto de segurança para informações que são checadas, que são conferidas direto na fonte, que houve uma série de visões diferentes. Então, um trabalho que a gente, como jornalista, em qualquer sociedade, o jornalismo é fundamental para a democracia, para a cidadania e para a redução das desigualdades. Não existe sem o outro, né? Sem democracia não tem jornalismo, e sem jornalismo também você não tem democracia. Juliana Rosa, economia com você. De galinha a gavião, só lembrando o nome. Então tem os ouvintes perguntando, o Thiago falou que vai comprar lá em Curitiba, tem ouvintes perguntando se vai ter lançamento no Rio de Janeiro. A Juliana está estudando essa possibilidade também. Ó, de galinha a gavião, como impulsionar o voo da economia brasileira. E a Juliana me explicava que até a escolha do gavião é para valorizar que a ave nacional, não é águia. Sim, não é de galinha. É águia americana. Não é americana. A gente quer ser um gavião, a gente não quer ser uma águia. É a maior ave de rapina brasileira, né? Que é o gavião. Então a gente quer deixar do voo de galinha para ter o voo de gavião. É isso aí. Como comprar aqui... Olha, tem ouvintes fora do Brasil. Tem um voo bonito, mas não ia pegar bem. Né? Tem um voo bonito. Os flamenguistas vão gostar. O Luiz está fora do Brasil e pergunta como comprar. Tem link também já está vendendo em várias livrarias online, né? Já tô bacana, chique, tá muito chique. Muito. E ó, quem estiver em São Paulo hoje, então, 19h, na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi. E anota aí na agenda, em Brasília, no dia 3 de setembro, 18h na Biblioteca do Senado Federal. O desafio é ela esquecer os amigos, né? Depois do sucesso. Valeu, estaremos Juliana, lá, Ju. Parabéns. Boa sorte para você hoje à noite. Obrigada pelo apoio, carinho, incentivo. Realmente sou uma sortuda. E obrigada pelos ouvintes que me incentivaram. Ao longo do processo, mandaram sugestões de temas. Então, é para vocês aí esse livro. Parabéns, Ju. Obrigada. Beijo.